Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, até o verso número 5. Os irmãos acharam? Diz assim, se alguém puder baixar o ventilador, diminuir ele para mim, me ajuda, senão eu vou ficar lutando aqui com a Bíblia, para o vento não tirar das páginas. Diz assim, capítulo 29, verso 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Amém. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, que temos o privilégio de ouvir mais uma vez hoje. Meu Deus, não estamos aqui para ouvir doutrinas humanas, nem conselho dos homens. Se assim quiséssemos, meu Deus, estaríamos em congressos, em auditórios, em universidades, mas estamos aqui, meu Deus, porque queremos ouvir a Tua palavra, aquela que procede da Tua boca, que excede, meu Deus, todo o entendimento humano e que é ministrada debaixo do poder do Espírito Santo. Ela que queremos ouvir, meu Deus. Por isso nós te pedimos que através desse Espírito Santo o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos convença, meu Deus, e que através desse mesmo Espírito o Senhor use a minha vida com graça, com unção, com poder, para que eu possa ser teu instrumento, meu Deus, e a tua palavra ser ministrada. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar. Irmãos, no fim de sua vida, Davi ainda está com um coração que agrada a Deus. Você conhece Davi como homem segundo o coração de Deus, um homem que lutou diversas batalhas, instruído, guiado por Deus, um homem que teve muitas vitórias, um homem que também teve seus defeitos que não foram retirados da Bíblia. A Bíblia contém, narra os defeitos, os erros de Davi como homem, como pai. Mas Davi, aqui nesse capítulo, né, que é o do livro de Crônicas, que lá no final, inclusive, narra a sua morte, diz assim, lá no verso 28, morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Diz que ele reinou sobre Israel 40 anos, em Hebrom 7 e em Jerusalém 33. O homem que restaurou, unificou o reino, levou a arca para Jerusalém, para ali ser o centro da adoração. Um homem que tem uma história notável, e mesmo no fim da sua vida, com um coração que agrada a Deus. Aquele mesmo coração de todos esses anos, Davi revela aqui que ele ainda o mantém, porque Deus não havia lhe designado a obra. Você leu aqui comigo que Salomão foi o escolhido, não é? No capítulo 28, no verso 3, diz assim, no 2, vamos ler o 2. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu, era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito o preparo para edificar.
Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Embora fosse propósito do coração de Davi, ele desejava fazer isso, Deus diz a ele: não é para você. Essa passagem, irmãos, para mim, traz um ensinamento muito grande, porque para nós temos muitos planos, desejos, não é? E assim como Davi, ele tinha tudo já planejado e pensado, mas Deus diz para ele: olha, não é você que vai fazer. Talvez muitas coisas que você pense, planeje, não são você que vai fazer, são a sua posteridade ou outras pessoas que Deus levantar. Nem todo mundo pode fazer tudo e nem todo mundo pode ser tudo o que quer. Eu costumo dizer que se no jogo de xadrez todos quisessem ser rei, não tinha jogo. No jogo de xadrez tem o peão, tem a torre, tem um rei só. Se todo mundo quiser ser rei, não tem jogo. Se todo mundo quiser ser peão, também não tem jogo. Então, Deus tem as peças e coloca da maneira como Ele quer, tem os desígnios para cada um de nós. Teve para Davi desígnios tremendos. Como eu disse, ele unificou o reino, foi rei, venceu muitas batalhas, mas Deus diz: não é você, você tem mãos de sangue. Embora Deus tenha dado a ele, como diz aqui na minha Bíblia, a partir do verso 11, Davi dá a Salomão a planta do templo. Deus deu a ele os detalhes do projeto. Ele tinha tudo, todas as condições para fazer a obra. Ele tinha desejo, ele tinha recursos, ele tinha, não é, talvez até algum vigor, mais alguns dias ainda, mas Deus disse: não é você que vai fazer. Então isso para mim é um ensinamento muito grande. Os nossos filhos alcançarão coisas que nós não conseguimos alcançar. Aqui mesmo, na igreja, não é? Quem diria no início, que quando começamos, né, lá na Antunes Maciel, se eu estiver errado, os mais antigos que me corrijam, há 19 anos atrás, se imaginava o que teríamos hoje aqui nesse lugar, depois passando pela Rua São Cristóvão e chegando aqui, e mais o que Deus tem preparado. Talvez pastor Maurício deseje ainda, né, daqui a alguns anos, ter outros projetos na sua cabeça, mas talvez chegue Deus para ele e diga: olha, não é você que vai fazer. Porque pastor envelhece também, não sei se vocês sabem. Pastor envelhece, pastor fica caduco, gagá, né? E dos três, o pastor Paulo é o mais novo, porque ele pinta o cabelo de branco, ao contrário, né? Mas chega um tempo que outras pessoas vão assumir. Como a gente sempre diz: Senhor, mantenha essas portas abertas enquanto for da tua vontade. Quando não pudermos mais, Deus vai levantar outros. Deus trará outros e dirá: vocês é que vão fazer. Ainda que nós tenhamos todo o projeto, Deus tenha dito para a gente: olha, é assim, dessa maneira, dessa, daquela, mas não são vocês que vão fazer. Outras pessoas é que irão fazer. E Davi, né, no versículo 1, quando ele diz: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e essa obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Davi poderia dizer: olha, eu, já que é assim, também não passo o projeto para ele, também vou reter ele para mim, já que eu não vou fazer, eu que teria condições, afinal de contas fui eu que venci tanta batalha, eu é que devia ter o meu nome numa plaquinha ali pendurada, então também não vou passar o projeto para ele. Não. Davi não teve essa atitude com seu filho Salomão. Davi ainda mantinha um coração voluntário, um coração agradável, desejoso em servir, desejoso em fazer algo que agrade a Deus, ainda que não caiba a ele concluir, mas ele ainda tinha esse coração nesse ponto da vida, e ele voluntariamente e alegremente contribuiu para a obra.
Ele entregou, você leu aqui comigo, ele entregou, né? Se nós aqui fôssemos os pregadores da prosperidade, vocês estavam fritos nas nossas mãos, né? Porque a gente poderia chegar e dizer aqui, Deus está dizendo aqui, porque tem que colocar 3.000 talentos para construir a obra, como é que está lá o segundo andar, você está vendo, tentaram roubar ar-condicionado, só tem ventilador, bota aqui que Deus vai abençoar, traz aí quem vai trazer 3.000 talentos. É assim que muitos fazem, irmãos. Mas o que nós vemos aqui no texto, você leu comigo, não houve nenhuma troca. Quando Davi propõe a eles, ele mesmo, Davi, vai voluntariamente, né, alegremente leva. Davi não propõe nada, ele faz a pergunta que nós lemos aqui: quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Davi não propôs troca, não propôs, traz R$1.000 que Deus vai te dar 2.000, deixa tudo aqui, deixa a chave do teu carro, do teu apartamento, que Deus vai te dar mais. Davi não falou nada disso. Davi disse, liberalmente, quem quer ter esse desejo voluntário em trazer ao Senhor aqui, para que nós possamos fazer a obra. Então, ele contribui de maneira voluntária e alegre, e isso fala ao nosso coração, porque nós também, hoje, pensamos no porquê fazemos e no porquê damos as coisas, não é? Muito mais do que tudo que Davi podia dar, ele deu um exemplo a ser seguido. Ele talvez para os seus filhos não tenha dado exemplos bons como pai, mas o que nós podemos deixar para os nossos filhos é um exemplo, é um ensinamento, é o nosso legado. Algo que ninguém pode tirar de nós e dos nossos filhos é o conhecimento. O conhecimento que Deus mandou que se passasse de pai para filho a respeito da sua palavra, ninguém pode tirar. Você pode dizer para o seu filho, meu filho, você precisa estudar porque o conhecimento é algo que ninguém pode te tirar. O videogame as pessoas podem te tirar, se você tiver uma casa, alguém pode levar, a sua empresa pode falir, tudo podem tirar de você, mas o que tiver no seu conhecimento, no seu coração, ninguém tira. E isso é o que nós podemos deixar de legado, e isso Davi deixa nesse momento, um legado, uma demonstração, um exemplo, né, a ser seguido, de dar liberalmente, com alegria, para que algo fosse feito para se levantar a casa de Deus. Davi deixa esse exemplo, muito mais do que todo o que ele deixou de ouro, de prata, né, e de tudo que ele entregou, muito mais até do que o argumento de que é apenas um prédio. Muitas pessoas podem também pensar, não, mas é apenas um prédio, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, para que eu vou entregar meu dinheiro para esse negócio aí? Nós temos que pensar em outras coisas, temos que fazer obra social, temos que isso, temos que aquilo. Muito mais do que isso, há um propósito no coração, do porquê estamos fazendo. E muito mais até do que o prédio. É claro que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas havia um desejo de Deus de que fosse construído. Eu não habito ali, porque eu não caibo ali dentro, mas eu quero que faça. É meu desejo. Eu ordenei e escolhi o fulano, Salomão, nesse caso, para erguer esse templo. Mas, muito mais do que o prédio, muito mais do que tudo que ele pôde dar, o que estava no coração de Davi era a alegria. E essa pergunta que ele faz ao povo: quem está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Não é amanhã, não é a semana que vem, não deu prazo. Pensa aí uma semana, você tem uma semana para pensar. Não. Davi faz uma pergunta imediata: quem está disposto hoje, agora, quem está disposto a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Por isso que eu digo aos irmãos, isso na mão de homens inescrupulosos é um perigo, porque tira das pessoas aquilo que o texto não quis dizer. Um dos trabalhos da pessoa que interpreta a Escritura é ver o contexto, o que ele queria.
Ele queria tirar dinheiro das pessoas? Era esse o desejo? Claro que não. Mas se não estiver sendo pregado debaixo da ministração correta, dentro do contexto correto, isso é um perigo. Essa semana, estava conversando com a minha esposa antes de sair de casa, eu vi no Facebook, alguém postou, não consegui mais encontrar, nem me lembro exatamente como é a frase, mas colocaram a foto do Edir Macedo, né, dizendo assim: eu não tenho nada a perder, mas vou fazer com que você perca tudo. A palavra de Deus na mão de homens inescrupulosos, de homens que deturpam a verdade, têm o desejo, como ele mesmo, construir um outro templo de Salomão lá em São Paulo, homens que desejam tirar e fazer troca, dizendo, coloque aqui no altar que Deus vai te dar. Davi não mencionou isso em momento nenhum. Davi fala em voluntariado, liberalmente, entregar. E aí, quando nós falamos em entregar, não estou perguntando e não estamos dizendo apenas no que diz respeito às finanças, não é a respeito disso, porque o próprio Senhor Jesus, quando estava observando os ricos levarem grandes somas de dinheiro, ele observou uma viúva pobre que deixou 2 moedinhas, mas Jesus estava olhando para o coração dela. E é isso que eu sou muito chato em dizer, irmãos, eu sou repetitivo, e você vai me ouvir muitas vezes dizer isso, enquanto você congregar nessa igreja. Deus primeiro olha para os desígnios do seu coração. Se você tiver esse desejo que Davi teve de fazer liberalmente, eu te pergunto, por que você está aqui hoje? Você está pensando em quê, nesse exato momento, no que eu estou falando? Ou você está pensando no Vasco, no Botafogo, no seu trabalho amanhã? No que você está pensando? Você está aqui voluntariamente, liberalmente, de maneira agradável, de boa vontade? É isso que nós temos que pensar, porque é isso que Deus está sondando no coração de cada um de nós aqui. Não, eu vim porque eu vim obrigado. Amém. Venha obrigado. Venha hoje, venha terça, venha quinta. Quem sabe um dia, como nós ouvimos, Deus, pela sua misericórdia, abre os teus ouvidos, os teus olhos, e aí te liberta da escravidão e você se rende a Ele. Mas Deus sonda o nosso coração. Então, assim, a pergunta que Deus fez mexeu com o povo. Essa pergunta do versículo 5, quem está disposto a trazer ofertas liberalmente? E aí nós temos que meditar a esse respeito, porque você viu comigo que o povo entendeu e atendeu ao chamado. Nós precisamos também consolidar o nosso entendimento a respeito disso, do que trazemos e do que fazemos e do porquê fazemos da nossa oferta, a oferta que agrada a Deus. É isso que nós temos que ver, porque a oferta que agrada a Deus, da pessoa que traz, tem esse entendimento de que há um prazer no reino de Deus e a dedicação a Ele. Veja o que Davi diz no verso 3 e no 17. E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Veja, eu amo a casa de meu Deus. E além de tudo que ele já tinha dado, ele ainda deu das particulares dele. Afora tudo quanto eu separei para dar, ainda dei do meu particular, porque eu amo a casa de meu Deus. O verso 17 também diz o seguinte: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações, veja o que eu disse, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Então veja que nesses 2 versículos há um prazer no reino de Deus, há um amor envolvido naquilo que nós trazemos e ofertamos a Deus. Davi deixa claro isso. Em primeiro lugar vem o amor. Se você está aqui para cumprir com uma obrigação, bater um ponto, Deus está sondando, como vimos no 17. Deus se agrada ou não da sua presença.
Então não adianta de nada você estar aqui se não está vindo liberalmente. Não adianta de nada trazer a oferta ao altar se não está vindo liberalmente. Não adianta de nada estar na escala, em qualquer ministério, estar de bico, de cara amarrada, se não for liberalmente, de agrado, porque ama, Deus não recebe. Então não adianta, porque não é a oferta que agrada a Deus. Deus primeiro se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim não se agradou. Deus se agradou da viúva pobre, mas dos outros que entregavam grandes somas, Deus não se agradou. Deus se agradou da oração, né, do publicano que batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, que sou pecador. Mas não se agradou da oração do fariseu. Então Deus primeiro, irmãos, Deus olha o propósito do coração. Você vai me ouvir muito, se você ficar aqui muitos anos, você vai me ouvir muito repetir isso. Deus prova e sonda os nossos corações e vê os desígnios. Então, em primeiro lugar, vem o amor. Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios que se nós falássemos a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu soubesse tudo, se eu não tiver amor, eu sou como o bronze que soa e o símbolo que retine. Não tiram uma nota musical sequer, irmãos. Não sai nada. Não tem amor. Ainda que eu tenha todo o dinheiro e deposite toda a quantia de dinheiro aqui, se não tiver amor, não sai uma nota musical, não sai nada. Porque não há nada que Davi pudesse levar para a construção do templo que já não fosse de Deus, que Deus já não tivesse dado a ele. Mas o que Deus queria era essa liberalidade, esse coração grato, voluntário em dar, em ofertar, em oferecer. E aí falamos de maneira ampla de tudo, não somente do que trazemos de dízimos e das ofertas, mas do nosso serviço. Se eu subo aqui para pregar, eu venho com amor. Eu não posso subir aqui de má vontade, achando que eu sou obrigado a cumprir com isso, porque Deus não está nesse negócio. Se você fizer qualquer coisa para Deus, Ele primeiro olha para o seu coração. Então, Jesus também ensinou esse preceito na oração do Pai Nosso, que Ele faz a sua vontade. Quando Jesus ensinou, veja lá em Mateus, capítulo 6, verso 10, a oração do Pai Nosso, que é bastante conhecida. Mateus 6, 10, ele diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É necessário que aquele que oferta, a oferta que agrada a Deus, é necessário que ele reconheça que o reino de Deus vem e que a vontade de Deus é feita, tanto na terra como no céu. Então não importa, irmãos, em qualquer lugar, onde você for, você faz parte do domínio desse reino de Deus. Se você estiver na lua, se estiver no espaço, na terra, no fundo do mar, você está no domínio do reino de Deus. Então não adianta que onde você estiver, a vontade de Deus vai se cumprir. Os desígnios de Deus vão acontecer. Então quem entrega liberalmente, com alegria, né, com gratidão, é aquele que percebe que está sujeito ao reino de Deus. Não importa onde você vá, você faz parte do domínio de Deus. Como eu preguei quinta-feira, Deus está cuidando de você, porque você agora pertence a Ele. Você está no domínio dEle. A primeira carta de Pedro diz que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de quem? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Como Ele pode nos abandonar? Preguei quinta-feira. Deus cuida do que é dele, Deus cuida de nós, Deus cuida daquele que reconhece que o reino de Deus tem domínio de tudo, e esse tem prazer em ofertar, em oferecer e entregar liberalmente, respondendo à pergunta de Davi. Então precisamos ter prazer de estar ali. Não adianta apenas corpo presente, mas é necessário o coração estar junto, é necessário essa liberalidade. Temos que estar
com prazer ali. Não é tampouco um reino físico e não é um tirano que nos obriga a qualquer coisa. O reino de Deus não age assim. Deus não é um tirano que nos obriga, ele nos dá a liberdade de escolha. Você pode escolher estar aqui hoje ou não. Muitos escolheram estar vendo Vasco e Botafogo, e você escolheu estar aqui. E se Deus está sondando o seu coração, Ele sabe o propósito do porquê você está aqui. E Ele sabe porque também muitos não quiseram ou não puderam vir. Então, irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Quem entrega uma oferta que agrada a Deus é aquele que tem prazer nesse reino, aquele que tem prazer de fazer parte do reino de Deus, se dedica a Ele, como Davi fez todos os dias da sua vida, todos os 40 anos que ele reinou. Davi fez com prazer, como ele mesmo diz, porque amo a casa do meu Deus. Deus ainda no final, Davi ainda no final da sua vida, declarava o amor à casa de Deus. Então, aquele que entrega uma oferta que agrada a Deus é aquele que tem prazer no reino dele. Segundo, é necessário ter boa vontade para agradar e consagrar a nossa vida e os bens. Versículos 5 e versículo 6 dizem: ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. De boa vontade, consagraram, entregaram a sua vida e os bens a Deus. Os chefes de família, os primeiros a tomarem a atitude foram os líderes. Os líderes se levantaram e foram e entregaram. Muitos líderes hoje se calam. Muitos, quando ouvem essa pergunta, quem quer trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Os líderes são os primeiros a se calarem. E os liderados ficam só olhando, né? Será que ele não vai falar nada, não? Será que ele não vai se levantar? Será que não é para a gente participar? Aqui, quando Davi diz, eles de boa vontade entregam a vida e os bens. Então, a nossa vida, nosso trabalho, tudo o que nós temos são consagrados a Deus com alegria. Você pode pensar: eu já entreguei o dízimo, pastor, o resto é meu, eu faço o que eu quero. Não, você está enganado, porque de Deus é tudo. Ele te deu, você devolve 10%, e o restante você usa debaixo da direção dele. É como dizer assim: olha, eu já dei os 10%, paguei aí a minha liberdade, agora eu vou gastar com o que eu quero. Não, os 90% você vai gastar debaixo da direção de Deus. Você vai se alegrar com Deus, né? Salomão diz isso lá em Eclesiastes: sem Deus, quem pode se alegrar? Eu quero me alegrar agora com os meus 90%, mas sem Deus, vale a pena? Se Deus não estiver presente, vale a pena você gastar todos os seus bens? Então você consagra tudo. Como Paulo disse: se forem santas as primícias, também santa será a massa inteira. Então, se você entrega o seu dízimo, você santifica todo o resto. Você usa todo o resto debaixo da vontade de Deus. E aí eu não estou dizendo que é para você entregar, colocar aqui dinheiro. Não é isso que eu estou dizendo. Isso quem faz são os salafrários que estão extorquindo dinheiro do povo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você, aquele que oferta, faz com agrado de Deus, aquele que entrega, ele tem essa boa vontade em entregar a sua vida e os seus bens ao reino de Deus. Então, nossa vida, tudo que nós temos, são consagrados a Deus com alegria. No verso 9, ele diz: o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração
íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. O povo se alegrou, porque fez voluntariamente e deu de coração íntegro, inteiro, entregaram, consagraram de fato, deram integralmente, voluntariamente e integralmente. Não fizeram como Ananias e Safira, como a mãe de Samuel vai levá-lo, deixa ele por completo lá. Olha, eu deixo Samuel aqui, mas eu levo o pé dele para casa. Não, deixa ele por inteiro. Consagrar a Deus é isso, é entregar totalmente, por inteiro. E é o que diz aqui o versículo 9. Fizeram voluntariamente e de coração íntegro, de maneira inteira. Essa é a oferta que agrada a Deus. Fazer voluntariamente. Então, tudo que você fizer na sua vida, o seu trabalho, os seus bens, tudo o que você fizer para Deus, consagre a Ele com alegria, de maneira voluntária. Senhor, é teu, a minha vida é tua, o meu levantar é teu, o meu trabalho é teu, tudo que eu faço é teu, meu Deus. Tudo é consagrado a Ti, tudo é para Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor seja glorificado nisso. Porque não adianta de nada trazer uma oferta e achar que o resto é você quem manda. Não, de Deus é a inteireza, integridade, completo. Amém? E quem está disposto a ser íntegro como Jó? Jó foi um homem íntegro, como diz a palavra de Deus. Deus reconhece isso e diz para Satanás: veja o meu servo Jó, como ele é íntegro, como ele está com o coração inteiramente dedicado a mim. Será que nós temos esse coração íntegro? Será que nós temos essa disposição, essa inteireza? Porque eles lá naquele momento fizeram com o coração inteiramente entregue a Deus. Não foi de cara amarrado, não foi de má vontade, né? Daquele que entrega assim, segurando, né? Não, deram. Que alegria em dar. Não, leva. Amo, meu Deus. Dou com alegria. Dou com inteireza de coração. Então, tudo que você fizer, faça com alegria. Quando você vier, faça como o salmista diz: quando me disseram, vamos à casa do Senhor, se alegre. Venha à casa de Deus com alegria. Não fique com a cara amarrada, com a cara de enterro, porque aqui é um lugar de alegria. Aqui é um lugar em que você ouve Deus falando contigo e você tem que estar com os ouvidos completamente abertos para o que Ele está falando ao teu coração. Então, eles fizeram com o coração íntegro. No capítulo 28, no verso 9, né, nós vimos que eles deram liberalmente. E também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Então, essa é a pergunta que fica para nós. Porque a inteireza traz bênção e justiça. Aquele que faz com integridade, aquele que faz liberalmente, traz para si bênção e justiça. Abra no Salmo 18, para nós lermos. Salmo de número 18, do verso 22 ao 27. Salmo 18, do verso 22 ao 27. Porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Então o salmista diz que ele foi íntegro e ele foi guardado, ele se guardou da iniquidade. E como Deus retribui? Retribui conforme
a justiça, conforme as suas mãos puras na presença de Deus. Então, Deus, com o que é benigno, com o que é liberal, com o que é voluntário, Deus age também de maneira íntegra, com o que é puro, com pureza, mas com o injusto, inflexível, com o perverso, inflexível, de maneira dura. E aí, irmãos, é o que mostra para nós a palavra de Deus, que a inteireza, a integridade, como ele diz, traz bênção, traz justiça. Então, são esses os conceitos que nós temos que entender da oferta que agrada a Deus. Ofertar o seu serviço, ofertar a sua vida, o seu culto. Você está aqui hoje cultuando a Deus, sabia? Você está oferecendo a Ele o culto. E Ele está olhando para o seu coração, em primeiro lugar. E eu não duvido que muitos Deus esteja olhando e dizendo assim: coitado daquele ali, está num culto a mim e o coração dele está longe de mim. Longe. Nós não louvamos aqui: Senhor, quero te conhecer na profundidade. Irmãos, não adianta louvar que você quer mergulhar fundo, se você está com a cabeça em outro lugar, se você não estiver com o coração envolvido nisso. Então, entenda que a inteireza traz bênção e justiça. Para terminar, a oferta que agrada é aquela que tem a gratidão de participar, em ter o privilégio de participar dos propósitos eternos de Deus. Voltando lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, agora no verso 13 ao 15, diz assim: agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Veja o conceito: não sou eu que dou, não sou eu que entrego, ao reconhecimento de que tudo vem da mão dele. Deus te deu a vida em primeiro lugar, se você está aqui, então tudo vem dele, e ele reconhece: Senhor, te louvamos, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos, porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Então há uma gratidão, irmãos, daquele que reconhece, que participa de um propósito eterno. Nós não somos eternos. Deus nos põe na eternidade, Deus nos insere na eternidade com Ele, através do sangue de Jesus. Nós somos inseridos na eternidade e passamos com Ele, porque nós somos finitos, só Deus é infinito. Deus não poderia criar alguém infinito como Ele. Mas nós temos um privilégio, como diz o salmista: quem somos nós para termos tão grande privilégio? Quem sou eu para ter o grande privilégio de estar aqui? Quem somos nós para estarmos aqui hoje reunidos cultuando a um Deus tão grande, tão maravilhoso? Quem somos nós? Nós não somos nada, mas Deus se agrada desse coração voluntário, íntegro, que quer ofertar, ainda que seja apenas o culto. Deus não está querendo nada de você, porque você viu que Ele é tudo, tudo vem dEle. Se você vier aqui duro, sem um tostão no bolso, mas vier com vontade de cultuar a Deus, Deus vai olhar o propósito do seu coração e vai se agradar. Ponto, você já entregou, já cultuou, e houve essa voluntariedade, porque você reconhece que tem o privilégio de participar de um propósito eterno. Quem somos nós, né? Se o que damos não provém das nossas mãos, como nós vemos no verso 11 ao 12, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos, riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força.
Verso 16: Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Quem somos nós, então, irmãos, se nada do que fazemos e nada do que damos provém de nós? Aquele que oferta com gratidão e voluntariedade é aquele que reconhece isso, que nada é, que nada tem, que nada conquistou, mas Deus é quem tudo deu. Deus é quem tudo colocou na sua mão, porque Deus, mais uma vez, cuida de nós. Deus cuida do seu povo. E aí, nós que percebemos quem somos nós, que temos o privilégio de participar disso, de uma obra eterna. O privilégio de participar, irmãos, sempre é grande. Deus não olha a quantidade, Deus não olha a montanha, não se impressiona no tamanho do cheque ou no volume de pedras preciosas e de ouro. Você sabe quanto era um talento? Um talento é por volta de 30 quilos. Davi deu de ouro, que nós lemos aqui, 3.000 talentos, 90.000 quilos de ouro puro de Ofir. Afora todo o resto que ele deu, todas as pedras preciosas. Deus não se impressiona com isso. Tudo é dele, nele a majestade, a força, a poder, tudo que você trouxer, não há nenhuma impressão de Deus, já que ele é dono de tudo. Como eu disse, a viúva ofertando no templo é um exemplo para nós, porque ela levou muito pouco à vista dos olhos humanos, mas à vista dos olhos de Jesus, ela levou tudo. Ela levou uma oferta que agradava a Deus. Lucas, capítulo 21, dos verso 2 ao 3, projeta aí, por favor, para a gente não... Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Não é a montanha, não é a quantidade. O que Deus olha em primeiro lugar é o seu coração, como está aqui no primeiro livro de Crônicas 29, 17. Deus sonda o seu coração. Tudo que você fizer, entenda que Deus está olhando primeiro para o seu coração, o seu culto, o seu dízimo, sua oferta, o seu serviço, tudo aquilo que você fizer, Deus olha primeiro para o seu coração. Um privilégio de servir, de ter essa gratidão de participar, foi primeiro dado aos levitas, e que os anjos desejam ardentemente sondar. A primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, no versículo 10 ao 12, abra lá a primeira carta de Pedro, já estamos acabando. Primeira carta de Pedro, logo no primeiro capítulo, nos versos 10 ao 12, diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinado, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Veja o que diz aqui o texto. Essa salvação, os profetas indagaram, inquiriram, falaram, pregaram, mas sem eles saberem de fato. Eles estavam pregando algo que só viria a se concretizar. Eles investigaram quais as circunstâncias oportunas, né, que neles estava, que seria indicado pelo Espírito Santo, mas a eles foi revelado que não para eles mesmos, mas para nós ministravam as coisas que agora nos foram anunciadas.
Ou seja, os profetas naquela época já ministravam coisas sem eles saberem, como hoje nós sabemos, vendo sob a ótica do Novo Testamento, eles ministravam coisas que nós agora nos foram anunciadas pelo Espírito Santo enviado do céu. Um evangelho que os anjos desejam sondar. Veja só que coisa maravilhosa, que privilégio. Alguém que lá atrás já ministrava uma coisa que nem sabia o que seria, mas hoje nós temos o privilégio de participar dessa obra eterna, que os anjos desejam sondar. E isso é um privilégio dado a nós. Como nós podemos ignorar, então, tão grande privilégio? Esse ardor é que agrada a Deus e que deve estar queimando no seu coração neste momento. Nesse exato momento, depois de ouvir tudo isso, isso é que deve estar ardendo no seu coração. Esse desejo, a resposta que Davi fez ao povo. Põe aí, por favor, o verso 17 do primeiro livro de Crônicas. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Entenda isso. O ardor do coração é que agrada a Deus. Deus é que sonda o seu coração. Se for voluntário, Deus se agrada. Davi voluntariamente sentiu esse queimar no coração e ofertou voluntariamente. E ele se agradou quando viu o povo também com o mesmo sentimento, com a mesma voluntariedade, querendo servir. Irmãos, como eu vejo pessoas servindo com pesar, parece que está pesado servir, parece que está um fardo carregando nas costas. Não agrada a Deus, não é esse o ardor que Davi estava dizendo. Era um privilégio, era uma gratidão. Estou participando. Quem sou eu, um miserável que não sou nada, tenho o privilégio de participar de algo que é eterno. O privilégio que tiveram os profetas há muitos anos atrás de anunciar coisas que eles jamais imaginavam que viriam a acontecer e que hoje nós ouvimos pelo Espírito Santo. Então, esse ardor é o que deve estar no seu coração. Para terminar, no primeiro livro de Crônicas, lá onde nós lemos, no capítulo 29, no verso 13 e no verso 20, Primeiro Crônicas 29, verso 13, diz assim: Agora, pois, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome. Verso 20, então disse Davi a toda a congregação: Agora, louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram ao Senhor e se prostraram perante o rei. Todo que é grato, ele louva ao Senhor. Davi primeiro diz que Deus, nós te damos graças e louvamos o teu glorioso nome. E depois pede a toda a congregação: louvem, agradeçam a Deus por tão grande privilégio de participar, trazendo uma oferta voluntária e que, sobretudo, é agradável a Deus. Amém? Entenda esse privilégio, entenda esses conceitos. O que Deus quer verdadeiramente por inteiro é o seu coração. Agora sim, para terminar, Provérbios 23, põe aí, por favor. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Veja o que Deus diz: se o teu coração for sábio, o de Deus se alegra. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia.
porque deveras haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um sábio nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se aquele a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O que Deus quer verdadeiramente, por inteiro, não é o seu apartamento, a sua casa, o seu salário, o seu trízimo, nada disso que Deus quer. O que Deus quer é o seu coração. Todas as vezes que nós oramos pelos dízimos e pelas ofertas, nós pedimos: Deus, acima de qualquer quantia, acima de qualquer soma, o Senhor deseja o nosso coração. Deus quer o seu coração. Tudo o que você fizer, faça com prazer, dedicação, entrega e gratidão. Amém? A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos louvar, vamos ficar de pé. Dedicado, agradável a Ti, é esse que o Senhor procura, o verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. Meu Deus, que nós, sobretudo, ó Pai, tudo o que fizermos, tudo o que ofertarmos, que seja, meu Deus, em primeiro lugar com gratidão, reconhecendo tudo isso que ouvimos aqui, reconhecendo que há um reino que domina e nós temos prazer nesse reino. Reconhecer, meu Deus, que nada somos e temos um privilégio de participar daquilo que é eterno. Reconhecer, meu Deus, tudo que o Senhor tem feito por nós. Entregar, meu Deus, tudo nas Tuas mãos, a nossa vida, não somente no momento em que estamos aqui. Que o Senhor receba
receba, se agrade em primeiro lugar, que o Senhor sonde o nosso coração e se agrade, meu Deus, de tudo que fizermos. É isso, meu Deus, que nós queremos te pedir essa noite. Que o teu povo atenda o chamado como atendeu ao rei Davi. Quem hoje está disposto liberalmente a entregar ofertas ao Senhor? Que o Senhor nos abençoe, Pai, e fale ao nosso coração. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai nosso, que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Teu reino vem, na terra como no céu. Teu reino vem, 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 pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Recebe, Deus, nosso culto, nossa adoração. Glórias ao teu nome.